Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindos ao nosso canal, ao canal da nossa entidade espírita, a entidade assistencial Vandir Dias, em mais um estudo. Hoje vamos continuar o estudo do capítulo 14 do livro do André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, o livro Evolução em Dois Mundos, um livro magnífico, bem detalhado, um livro muito bom. Meu nome é Rafael Afonso, eu sou colaborador da Casa Espírita e vamos juntos terminar esse capítulo, entender um pouco mais sobre os processos obsessivos que o André Luiz traz nesse capítulo, né? Um processo muito importante porque isso nos afeta durante o nosso dia a dia. Toda vez que nós estamos trabalhando, pensando, vibrando, isso pode gerar conexões, pode gerar processos e é isso que nós vamos entender aqui. Vamos entender a máquina, o mecanismo para que esses processos aconteçam, tá bom? Então, conto muito com vocês aqui no nosso canal aqui embaixo, né? Tem a opção de se inscrever no canal, então se inscreva para que você possa sempre receber informações de novos vídeos sempre que eles estiverem prontos, tá? Tem também, vocês podem curtir se vocês gostarem ou não curtir, né? Deixe suas opiniões, seus comentários, para que a gente possa continuar melhorando o nosso estudo, tá? E tem a opção de um sininho também. Esse sininho é muito bom, porque ele vai te manter, esse sim que vai te manter ligado nos próximos envios, toda vez que tem um novo vídeo, toda vez que nós estamos mandando coisas novas no canal, tá bom? Então, contamos com vocês, divulgue esses vídeos, principalmente esse vídeo aqui, né, para os jovens. É uma linguagem um pouco mais técnica, né, mas para os jovens mais maduros, adolescentes, né, é importante para que eles possam receber um pouco mais essa informação do jeito que o André Luiz vem trazendo, tá bom? Muito bom. Então vamos lá, para que a gente possa seguir com o nosso estudo da maneira adequada, da maneira que a gente sempre preza na nossa casa, né, sempre muito bem orientada pelos nossos mentores. Vamos nesse momento fazer uma prece, acalmando nosso coração e pedindo humildemente, mas antes de pedir, né, agradecendo humildemente a Deus Pai Todo-Poderoso, a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os mentores da nossa casa, agradecendo por toda essa luz, por todas as bênçãos que recebemos no nosso dia a dia, né? Nós estamos tendo oportunidades de continuar aprendendo, crescendo e evoluindo durante essa pandemia, né? Oportunidade de estarmos aqui revisitando alguns pontos internos, aprimorando, né, o nosso interior, aprendendo o quanto é importante sabermos o que pensamos e os sentimentos que trazemos quando pensamos, né? São pontos que vêm sendo trazidos nesse estudo, então todas essas bênçãos vêm chegando para nós. Então, não temos como iniciar isso sem agradecer, nesse estudo, sem agradecer a todos os mentores, nossos anjos da guarda, todos que nos conduzem por esse caminho. E agora sim, vamos pedir para que vocês, mentores, possam auxiliar nesse processo de estudo, que as palavras corretas sejam trabalhadas, que a forma correta seja trabalhada, para que todos possamos aqui crescer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais de todo esse material importantíssimo trazido por André Luiz para nós, para o nosso crescimento. Pedimos também que vocês nos abençoem nossos lares, os familiares, a todos que estão próximos de nós e aqueles distantes, batalhando ainda na saúde, aqueles que estão em sofrimento, que vocês possam abençoar e levar uma palavra, um alento, um bálsamo de Jesus ao coração de todos eles. Sentindo-se agora abraçados por Jesus, sentindo-se preparados para esse estudo, nós agradecemos. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bem. Nós estávamos aqui nos preparando para que possamos continuar o estudo e
falando em preparação, vamos iniciar com um resumo, né? Eu venho trazendo para vocês esse resumo para que a gente não se desconecte muito das ideias, né? Principalmente com relação ao capítulo 14, o capítulo 13, o capítulo 12, que também estão no nosso site, no YouTube, está no nosso canal. Peço que vocês com um tempinho vão lá, dêem uma estudada. Caso algum ponto não tenha ficado claro, né, vou passar rapidamente. Mas voltando, trazendo o que trouxe no capítulo 12, no capítulo 13 e agora no capítulo 14, a gente vem crescendo como ser humano e a gente vem evoluindo a várias encarnações como seres humanos. E o centro encefálico, que é o nosso cérebro, é a principal ligação do espírito com o nosso corpo físico. Tá? É onde todos os nossos sentidos, né, de visão, audição, o paladar, né, o tato, vem tudo para a parte cerebral, são todas as ligações nervosas do nosso corpo, né? Todas elas estão passando por vários órgãos, mas ao final se conectam no cérebro, né, que é o nosso centro encefálico, e daí transfere todas essas sensações para o espírito. Mas por que isso acontece, Rafael? Vocês podem se perguntar. Porque quando nós estamos aqui na Terra, nós temos um aparelho, né? É um aparelho que é o corpo físico. Então nós, na verdade, não somos esse corpo físico. Nós não somos essa matéria que está aqui. Essa matéria é um aparelho, é como se fosse um celular dado para nós, para a gente poder interagir com o mundo. E eu não preciso de um celular para mandar uma mensagem para alguém, né, nos aplicativos, ou para postar uma foto, ou para poder chamar uma pessoa. Eu, nesse mundo, para encurtar distâncias, para que eu possa realizar as atividades, hoje um celular é essencial, né? O celular, o computador, vários apetrechos aí tecnológicos, né, são essenciais, né, inclusive para nós hoje, estamos estudando juntos aqui. Precisamos desses apetrechos e nós, como espírito, pensando na nossa evolução como espírito, precisamos de um corpo físico para estarmos aqui, para que esse corpo físico possa receber os estímulos desse planeta, para que a gente possa sentir na pele o calor ou o frio, para que a gente possa observar, olhar e o cérebro receber essas imagens, para que a gente possa sentir o ambiente, para que a gente possa sentir as sensações que nós estamos sentindo aqui. Tudo isso serve para um crescimento do nosso espírito enquanto está aqui na Terra. Então é uma ferramenta para o espírito. E no meu caso, né, eu como espírito tenho um celular aqui, esse celular aqui que vocês estão vendo aqui, esse celularzinho aqui do ano 78, já está meio rodadinho já não está muito bom, né? E muito para frente, provavelmente a hora que eu desencarnar, se Deus quiser, vai demorar bastante para poder acertar tudo que eu já tenho que acertar o máximo possível, né? Mas a partir do momento que eu desencarnar, quando eu vier na próxima vida, eu vou ganhar um outro celular, um outro corpo físico de um outro ano, em 2080. E eu vou ganhar esse outro corpo físico que vai ter outras funções, vai funcionar de outra forma. E eu, quando encarno, eu preciso aprender como isso funciona, saber mexer no corpo físico. Né? Como a gente aprende a mexer num celular novo, qual a função que ele tem, como se a câmera funciona assim, se o aplicativo está nesse lugar, naquele outro. Então eu estou trazendo esse paradoxo para que vocês possam entender do lado espiritual como funciona você receber esse material aqui, esse aparelho do corpo físico. E a forma como nós, espíritos, nos conectamos a esse aparelho é pelo cérebro. Nós nos conectamos em todo o aparelho, tá? Eu quero só refrasear isso. A conexão é completa, mas a sala de controle, né, a sala de controle é aqui em cima, é no cérebro. Assim como a sala de controle do celular tem um botãozinho lá que você desbloqueia, bloqueia, aí que você tem acesso às informações, né? Onde está o controle, onde estão as coisas, né? Então você tem as configurações, é aqui que está a sala de controle. Então essa é a principal conexão do espírito com o corpo físico, tá? E a partir daí, dessa conexão vem os pensamentos. O pensamento é originado no espírito. Eu falo espírito como se fosse uma terceira pessoa, né? Mas é originado em nós, no nosso espírito. E ele flui para o corpo físico. Ele flui para que ele possa ser verbalizado, para que ele possa ser sentido.
Essa é a ferramenta para que a gente transforme o pensamento em som, para que as pessoas que estão encarnadas possam ouvir. Essa é a ferramenta que faz a tradução do pensamento do espírito, que está, né, de uma outra forma física, né? Se ele estiver falando sem o corpo físico, ninguém vai ouvir. Os encarnados não vão ouvir, claro. Então eu preciso de um corpo para que eu possa falar com os encarnados, para que eu possa interagir com os encarnados, para que eu possa aproveitar a encarnação e experienciar sensações, ganhar conhecimento, acertar, às vezes errar. Esse é o processo. E aí quando nós pensamos, os pensamentos batem e a gente utiliza como espírito o que André Luiz trouxe nos capítulos anteriores, que é o fluido cósmico. O fluido cósmico, o espírito utiliza para fazer sintetizar os pensamentos. E é como se os pensamentos ficassem em volta do nosso centro encefálico. Como se fossem átomos de ideias. Eles ficam aqui, até o André Luiz traz palavras que você já deve ter escutado, a psicosfera que nós temos em volta de nós, são todas as formas que nós pensamos. Esse mundo de ideias que nós temos geram como se fossem pequenos átomos desse fluido espiritual. E esses átomos, quando eles são ligados entre si, a gente consegue gerar um pensamento complexo. A ideia da Luiz é nos trazer por que nós conseguimos tais coisas? Porque nós temos um cérebro com uma capacidade incrível. Esse é o melhor corpo físico desse planeta. É o que tem mais capacidade. É aquele corpo físico que consegue unir coisas, consegue construir casas, consegue construir carros, consegue ir para o espaço em naves espaciais. Nenhum outro corpo físico consegue isso. Tanto no mar quanto na terra, nenhum outros animais conseguem, tem essa capacidade que nós temos hoje. Tá? Então, essa capacidade de gerar coisas complexas vem do pensamento complexo, que são vários átomos que nós geramos de ideia. Tive uma ideia, tive outra ideia, e aí eu junto uma ideia com a outra, e junto uma forma com a outra, e junto com outras pessoas. Existe aí também a gente compartilhar as ideias, né? O André Luiz traz isso nos outros capítulos, né? E uma parte da minha ideia, a outra pessoa complementa, vira uma grande ideia, e assim a gente vai conseguindo crescer como humanidade, como espíritos. Tá? Só que nesse capítulo, mas na verdade no capítulo 13, ele traz um ponto muito importante para nós, né? Que é um ponto que a gente não percebe muito no nosso dia a dia, que é o ponto dos sentimentos. Então eu tenho o pensamento e eu tenho separado do pensamento o sentimento. E a roda dos sentimentos aí você tem diversos sentimentos. Você tem amor, você tem ódio, você tem prazer, você tem alegria, você tem tristeza. Esses múltiplos sentimentos, eles afetam o pensamento, eles alteram o pensamento. De que forma? Eu posso ter um pensamento, hoje vai ser um dia daqueles. E quando eu tenho pensamento, hoje vai ser um dia daqueles, eu posso estar pensando numa coisa boa, um dia daqueles que eu vou conseguir, que eu vou realizar, que eu vou ir para frente. Então, o pensamento, hoje vai ser um dia daqueles, quando eu aplico um sentimento de alegria, um sentimento de vontade, de querer realizar, de realização, esse dia pode ser um dia para mim, um dia nessa frase, hoje vai ser um dia daqueles, um dia com perspectivas boas. Mas se eu pego esse mesmo pensamento, hoje vai ser um dia daqueles, e aplico um sentimento diferente, olha o que acontece com a sensação do nosso dia. É um dia de trovoadas, é um dia mais difícil, é um dia complicado. E notem, o pensamento é o mesmo. Hoje vai ser um dia daqueles. Como esses sentimentos atuam nos nossos pensamentos é o que faz com que nós criamos essa psicosfera que pode ser boa, positiva, de uma forma humilde, de uma forma amorosa, ou pode não ser tão boa. Pode ser uma mais rancorosa,
uma não tão agradável, e isso faz com que eu tenha as conexões com as pessoas encarnadas e com as pessoas desencarnadas. As conexões começam a acontecer com base em todo esse processo. Não é só o pensamento, não é só o sentimento, é a junção dos dois, como eu aplico, o quanto que eu penso, quanto de sentimento eu ponho, quanto desse processo eu aplico e quanto tempo eu estou vivendo isso. E aí eu começo a criar uma psicosfera e a partir daí é como se eu fosse um rádio tocando música. Eu estou lá, pum, batendo música. A música pode ser boa, uma música alegre, uma música feliz. E aí assim eu posso, com os semelhantes que estão alegres, que estão felizes, eles vão se aproximar de mim para escutar essa mesma música. É como se eu ligasse o som do carro aqui, abrisse a porta, ligasse o som e começasse a tocar uma música boa, que pessoas gostem, elas vão parar para curtir essa música. Agora, se eu trocar essa música por uma música não tão boa, uma música mais pesada, de sensações mais complexas, pode ser que aquelas pessoas que estavam gostando da música, elas se afastem, elas não querem mais ouvir aquela música, não gostam mais daquela música. E aí outras pessoas que gostam desse tipo de música mais pesada, mais complexa, elas podem se aproximar. E aí que vem a frase do semelhante se atrai. Então eu vim trazer para vocês aqui uma frase de Jesus, que Jesus sabiamente, já nos conhecendo, né, como ele nos conhece muito bem, ele já disse para nós que nós temos que orar e vigiar. Orar para que sempre possamos estar em conexão com ele, recebendo os fluidos, recebendo o que há de melhor, né, e pedindo força para podermos aguentar, né, passar pelos nossos desafios. E vigiar por quê? Porque se a gente acaba pensando alguma coisa com um sentimento não tão bom, a gente vai se enrolando e aí a situação pode ficar complexa a ponto do que vemos trazendo, né, o André Luiz vem trazendo aqui, a ponto de um processo obsessivo, tá bom? Então vamos entendendo como as coisas acontecem, tá? Muito bem. Então vamos aí falando da simbiose espiritual, que André Luiz trouxe para nós no capítulo 14 da semana passada, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Ele explica um pouquinho a simbiose, o que seria uma simbiose, né? São dois seres vivos ali compartilhando momentos, compartilhando processos, alimentos, e a simbiose pode ser positiva, né? Eles compartilham e se ajudam, né? E tem alguma simbiose que não é positiva, e ele vem trabalhando aqui a simbiose das mentes, né? Finalizamos lá e continuamos aqui falando da simbiose que não é tão positiva, que é a simbiose das mentes espirituais, e que acontece algo não tão bom. Uma mente acaba, vamos falar assim, vamos entrar nos capítulos aí para a gente ter nos detalhes, né? Mas não é tão bom, tá? Então vou preparar vocês para isso. E quero também deixar claro que o processo obsessivo não é algo que acontece assim. Eu pensei alguma coisa ruim hoje, agora estou obsidiado. Não é assim que funciona. O processo obsessivo é um processo longo, é um processo que não depende só de um outro espírito. A gente tem que abrir mão de muita coisa, né? A gente tem que deixar-se levar pelo outro espírito. A gente tem que abrir mão da nossa vontade. Então o processo obsessivo ele acontece, sabemos que acontece, a literatura espírita traz isso para nós. Contudo, não é algo que acontece assim, Deus não nos abandona. Deus apenas deixa que sigamos o nosso livre-arbítrio. Se nós não queremos mais, se nós não queremos viver essa vida, se nós não estamos bem, se nós estamos aceitando essa influência e tomando essa influência como verdade, entramos no processo obsessivo, tá bom? Então sempre tem como se ajudar, Deus não abandona ninguém, a partir do momento que a pessoa quer buscar alguma coisa, isso é possível de ser revertido, sem problemas, né? É muito bom de trazer isso, não é o tema de hoje, né? Mas estamos falando um pouco disso, como acontece, então muito em breve a gente vai preparar também um material sobre isso para vocês, tá bom? Então hoje a gente vai correr a histeria e psiconeurose, onde o André Luiz comenta um pouco sobre essa parte, né,
psiquiátrica do ser humano com relação à simbiose espiritual. Outros processos simbióticos espirituais, ele explica um pouco mais para nós isso, a abrangência. E a ancianidade da simbiose espiritual é desde quando isso vem acontecendo, tá? Então, um assunto muito legal, vamos seguir aqui com vocês. Muito bem. Começando pela histeria e a psiconeurose. As simbioses dessa espécie, nos quais os espíritos desencarnados se utilizam de um furto psíquico das mentes encarnadas. Então, aqui é importante te ressaltar isso, né? Um furto psíquico significa o seguinte, que não querem mais utilizar, não estão mais ali, as vontades são tomadas, os desencarnados começam a tomar controle porque o próprio encarnado permite, tá? Não é algo assim, imposto, tá? É um processo longo, é um processo complexo, mas é muito importante que vocês tenham com você que não posso pensar nada, que agora o Rafael falou lá na palestra do Luiz, que se eu pensar, eu vou ficar obsidiado. Não é assim que funciona, tá? É importante que a gente vigie nossos pensamentos, é importante que a gente se vigie, e a gente tenha isso bem claro, como acontece, para que a gente possa também ter as armas. Se a gente sabe como acontece, a gente consegue se proteger melhor, tá bom? É que nem a gente vai sair para chuva, a gente sabe que tem chuva, a chuva molha. Para a gente sair para chuva, a gente leva um guarda-chuva e se protege, tá bom? Então vamos pensando assim. E no capítulo passado, né, que é o capítulo 14, perdão, mas no estudo passado, o André Luiz finalizou o estudo dizendo que ele controlava a parte religiosa da coisa, né, impedindo o estudo, impedindo que a gente crescesse. Quanto mais a gente conhece, mais conhecimento a gente tem, melhores escolhas a gente pode ter, tá? A gente vai ter, tá bom? Então, eles não se limitam a essas concepções religiosas, eles começam a tomar controle de tudo, tá? Então, eles muitas vezes anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, expressando também moléstias nervosas complexas, como a histeriopilepsia e psiconeuróticos da mais extensa classificação. Então, são vários problemas psíquicos acontecem, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais devido à influência de desencarnados. Então, é importante ressaltar aqui que como o obsessor vai tomando conta, e obviamente na parte cerebral, né, ele vai passando as ideias, né, e as ideias dele começam a fluir para o nosso corpo físico, isso pode causar problemas psicológicos. Tem muitos casos, né, de pessoas com problemas psicológicos que são oriundos de um processo obsessivo e a pessoa nem sabe, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá bom? E obviamente se a gente conhece alguém assim, se a gente tem alguma dúvida, sempre procure, né, a nossa casa, pode nos procurar, a gente pode orientar, pode avaliar, né? A gente pode sempre ter um evangelho em casa, sempre estude, tá bom? Não é algo, como eu falei, não fique com medo, porque isso pode acontecer com qualquer um. A gente tem que sempre se preparar e se proteger da melhor forma, né? Como que Jesus já disse, orai e vigiai, tá bom? Tais entidades desencarnadas vivem entrosadas psiquicamente, quase sempre por um longo tempo. Então, uma paradinha aqui, eles falam que essas entidades, o encarnado e o desencarnado, quando acontece o processo da obsessão forte, né, a obsessão de que o encarnado ele se deixa levar, o autocontrole dele é baixo, a vontade dele é baixa, o desencarnado toma conta, isso pode durar por um longo tempo, tá? E ele comenta que elas ficam como imanizadas, como imã, né? Como grudados uma na outra ao painel fisiológico das mentes encarnadas, elaborando recursos magnéticos diferenciados. Até deixa uma imagem aqui, né? Onde uma vem elaborando na outra ideias e compartilhando, né? Todo o processo. O André Luiz trouxe no capítulo 14, mas anteriormente, que uma acaba ao que um encarnado come, o outro também sente, a troca de energias, mais o desencarnado sugando energias, né, do encarnado. Então existe esse processo, né,
Então, elaborando recursos magnéticos diferenciados, impressionando e subjugando a mente encarnada, muitas vezes com a melhor das intenções. Olha que interessante. Muitas vezes, com a melhor das intenções, é porque nós estamos com pensamento, né, com raiva, por exemplo. De raiva, de ódio, com um problema, e a gente fica preso nesse problema, fica pensando. De repente chega um que está ali também com raiva, com ódio, e vamos junto aí tentar fazer alguma coisa. A melhor das intenções, eu falo assim, né, ele não vem para fazer mal para o espírito, mas acaba fazendo porque os dois querem fazer mal para alguma coisa, como estão com raiva, né? Ou não querem nem fazer mal, só sentindo raiva mesmo. Mas eles se unem ali para esse sentimento e para esse pensamento. Eles começam a secretar os pensamentos alinhados, né? Então isso é importante falar, que os pensamentos têm que estar bem alinhados. E a vítima começa, o encarnado começa a acolher os pensamentos como se fosse dele. Então o encarnado começa a pensar, nossa, que essa raiva, esse ódio, todo esse processo que ele está passando, o outro também vem colocando as ideias dele, vai se misturando ali, está tudo mesmo muito parecido, né? Com o mesmo sentimento e os pensamentos parecidos, o encarnado acaba aceitando e cada vez mais esse processo vai se agravando, tá bom? Então é isso que eu preciso transferir para vocês, e é assim que esses processos ocorrem, então por isso que a gente tem que sempre, de novo, sempre que a gente fala de obsessão, eu volto a falar as palavras de Jesus, orai e vigiai sempre. Se um pensamento está vindo ali e não é o pensamento que você costuma ter, ou que você aprendeu, dá uma parada, uma pensada, reflita. Não é o pensamento, não é o que Jesus faria, não é o que alguém bom faria, né? Pode ser que a gente esteja no processo obsessivo. E o que acontece, às vezes a gente escuta os espíritos falam por aí, alguém me pegou na rua, um espírito me agarrou na rua. Então, esses processos do agarrou na rua, né, que fala, são processos também de obsessão, mas não tão graves e tão fortes, mas ali por sincronia de pensamentos, grudou ali naquele instante, está ali junto com você, compartilhando o mesmo pensamento, tá bom? E o mesmo sentimento. Legal? Então, sempre que a gente se sentir assim, vamos no centro, tomar um passe. Isso é importante para nos ajudar obviamente, ajudar esses irmãos, que às vezes estão confusos também, né? E perdidos aí também, com raiva de alguma coisa, ou perdidos mesmo, um sentimento de desânimo, sentimento de tristeza, são vários tipos de sentimentos, tá? Não é um só, não é só raiva. Eu vim falando de raiva aqui, né? Mas não é só raiva, são vários tipos de sentimentos que podem causar essa atração, que os semelhantes vão se atrair. Tá ok? Vamos em frente então. Vamos falar um pouquinho agora, né? Desculpa, é assim, perfeita simbiose, refletem-se mutuamente estacionários, ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Isso é importante dizer. Rafael, fica assim para sempre? Né? Essa frase eu até pensei que fosse no próximo slide, pessoal, desculpa. Fica assim para sempre? Não fica assim para sempre. Em algum momento, mesmo as obsessões mais complexas, as uniões de espíritos assim mais duras, assim, um grudado no outro, em algum momento Deus não abandona ninguém. Em algum momento Deus vai criar que as situações comecem a se separar, que os dois sigam os seus caminhos em separado, tá bom? Então o socorro sempre vem, a gente é sempre ajudado, não estamos sozinhos em nenhum desses tempos, tá bom? Lembrando que sempre a vontade é nossa de se deixar subjugar. Isso vale para encarnados também. Às vezes a gente é subjugado encarnado, né? Por algum familiar, por algum amigo, a pessoa vem em cima de você e quer que você faça o jeito dela. Isso chama-se subjugação. Então, mas então isso acontece com o espírito? Não, acontece também encarnados. Então a gente tem que ficar sempre atentos, tá? Sempre aprendendo a distinguir isso e crescendo como espíritos, tá bom? Crescendo como um todo, para que a gente não faça isso com ninguém e também detecte quando acontece, para a gente poder pedir ajuda adequada, tá bom? Agora sim, vamos para o próximo slide. Então, o André Luiz traz aqui outros processos, né, simbióticos espirituais, outras formas, né? Então é importante dizer que o processo obsessivo nem sempre acontece de um espírito inferior querer tomar o corpo de outro
espírito que está encarnado. É um espírito inferior que vem aqui, agora eu quero viver a vida dessa pessoa, eu vou tomar ela. Nem sempre é assim, tá? Existem casos estudados onde o desencarnado possui inteligência mais vasta do que a mente do hospedeiro. Contudo, ele teme as experiências do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, né? Então, é um espírito às vezes assim, mais inteligente, um espírito às vezes bom, não quer fazer mal, mas ele tem medo de deixar a família, por exemplo, né? Que é o egoísmo que jazem na retaguarda, né? Ele tem medo de deixar a família, ou ele tem medo de ficar sozinho no mundo espiritual, não conhece lá, vou viajar sozinho para algum lugar, né? Vou ficar sozinho, sem ninguém que eu gosto. Então ele acaba ficando perto da família, ele acaba ficando perto de quem ele pode ficar, e ele acaba até estimulando um benefício à mente daquele que ficou. Então é um espírito que está até, eu deixei aqui a imagem, né? Um espírito de pé, um espírito melhor, e vem ajudando aquele que está com dificuldades e é o encarnado nesse caso, tá? Então, nem sempre o processo obsessivo é algo simbiótico, né, como traz aí, é algo só ruim, tá? Existem casos, sim, desse tipo, né? A pessoa não quer ir, quer ficar com a família e fica ajudando os filhos, fica ajudando sem causar mal a eles, tá bom? Noutras circunstâncias, porém, efetua essa simbiose em condições infelizes, né? Eu trouxe até uma imagem aqui um pouco mais forte, né? São condições assim de mais o desencarnado permanece envaidado de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das mentes encarnadas, inoculando fluidos letais, impulsionando a mente a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte devido a longas perturbações como vampirismo, que é responsável por vários distúrbios do corpo espiritual, a se estamparem no corpo físico. Tá? Então, esses são os casos de obsessão mais assombrosos, né? É o caso que todo mundo tem medo e com certeza é o que tem que se preocupar. Não pode deixar uma coisa assim acontecer porque atrapalha o desenvolvimento do espírito, tá? Atrapalha o nosso próprio desenvolvimento. Então a gente precisa sempre lutar contra. Nós sentimos essas inspirações, sentimos essas ideias, sentimos coisas diferentes no nosso dia a dia, né? Eu percebi, estou meio mal hoje, não estou tão bem hoje. Acontece, a gente tem um dia ruim, né? É normal, não acordei bem, meu humor não está bom, está meio com paciência curta, então acontece. Isso é todo mundo, estamos todos em processos evolutivos. Então, isso acontece. Agora, se é um dia, se é 2, se é 3, se é uma semana, se é muito tempo, tem que ficar. É o vigiai. Aí vem o vigiai de Jesus, né? Continua sempre orando, mesmo um dia que a gente não está mal, continua sempre orando, mas continua sempre vigiando. Opa, alguma coisa não está boa aí, não estou no meu normal. Tá? Meu normal não é esse. Tá? É importante a gente se conhecer para que a gente possa também identificar certos processos que podem ser isso ou pode ser outra coisa, tá? Nem sempre é problema de obsessão, tá? Pode ser qualquer outro processo do corpo, tá faltando algum tipo de alimento, algum tipo de química no corpo humano, tá? Por isso que é um processo que é bem, precisa de muito técnica, né, para poder entender, e é um processo que é lento, não acontece rápido, tá? Então não quero que alguém assista essa palestra aqui, esse estudo, e fique preocupado, tudo vai ser obsessão. Não é isso, tá bom? Legal? Vamos continuar. Aqui ele fala também da ancianidade, de quanto tempo isso vem acontecendo, tá? Essas simbioses espirituais. Então, André Luiz traz para nós que é importante mencionar que a simbiose espiritual existe entre os homens desde as eras mais remotas, em múltiplos processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os mortos, né, eles chamam de mortos aqui, né, que são traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, acabam se aglutinando ao habitat dos vivos, né? Então eles desencarnaram, mas
não vão para o plano espiritual, ficam aqui, vão lá e ficam grudados na família, nos amigos, né? Ficam ali aglutinados, que ele fala grudado, né? Ao ambiente dos vivos, partilhando-lhes a existência, absorvendo parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante, nas virtudes vividas, lhe ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem a necessária transformação. Né? Aí, se nós estudarmos, então pensa assim, nossa, se eu tiver um obsidiado, né? Eu não sei, mas se eu tiver alguém me obsidiando e eu estou estudando, tudo que eu estou estudando, ele também vai receber. E ele também vai crescer com isso. E juntos vamos crescer, para que, se isso acontecer, né, ele possa se adaptar a novos caminhos e aceitar novos encargos, né, porque ele já está num outro plano. É um plano porque ele tem que seguir em frente, ele tem que partir para uma nova jornada. A jornada dele nesse processo, como ele desencarnou, ele tem que deixar a gente aqui e seguir para um outro processo. Para quê? Para a evolução dele mesmo, no rumo de esferas mais elevadas, tá? Então é muito importante dizer que todo esse processo de quanto mais a gente estudar, né, a gente tem que se instruir, mais a gente orar, mais a gente vigiar, vamos ficar bem, nós não estamos sozinhos, nós temos nossos mentores que cuidam da gente, nosso anjo da guarda, nós somos muito bem cuidados por Deus, tá? Apesar de todos os problemas que passamos nessa encarnação, são problemas que nós mesmos temos que trabalhar, tá bom? Nós mesmos temos que nos melhorar, pensar melhor, sentimentos melhores, crescer espiritualmente, e tudo isso que vem acontecendo vem nos ajudando a que possamos passar por todos esses processos da melhor maneira possível, tá bom? Então, continuem com essas dicas aí, vão sempre se conhecendo, sentindo se alguma coisa está diferente, vão sempre orando, sempre bem-humorados, trabalhem, como Jesus disse, né, bem-aventurados, né, os puros de coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então Jesus já trouxe para nós qual o melhor pensamento que temos que ter, né? Brandos e pacíficos, você fica menos raiva, menos ódio, né? Puros de coração, menos orgulhosos, mais humildes. Então Jesus trouxe para nós vários caminhos, várias ideias para que possamos seguir. E aplicando essas ideias, né, agora com esse conhecimento que a gente aprendeu hoje, vamos conseguir identificar melhor, vamos conseguir se proteger melhor e nos conduzir para uma evolução cada vez melhor, tá bom? Muito bem. Isso é o que a gente tinha no capítulo 14 do que André Luiz trouxe, né, para nós. Espero que tenha sido muito bom para todos. Vamos agradecer agora rapidamente, né, aos nossos mentores da nossa casa, que conduzem nosso espírito, conduzem nosso estudo, perdão, que conduziram as palavras e conduziram esse momento de reflexão, que eles possam nos abençoar, que eles possam abençoar os nossos lares, as nossas famílias, e que nesse momento de tranquilidade eles possam trazer o amor de Jesus para nós, Jesus que nos abençoa, que nos ilumina, que Ele possa sempre trazer esse bálsamo para os nossos corações, que nosso Senhor Jesus Cristo cuide de nós, das nossas famílias, e que nos auxilie sempre ao progresso, à melhoria contínua, à evolução tão desejada por todos nós. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a vocês. Cuidem-se, fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.